explicar essa questão. Isso. Beleza? Então, tá bom. Então, pessoal, aqueles que não estão conseguindo entrar, pode ficar tranquilo que eles vão mandar mensagem para mim e já tem alguém lá da coordenação diocesana que estará dando essa orientação e verão o encontro em outro momento. Beleza? Sei lá, abriu depois. Isso, manter os microfones desligados. Vamos fazer nosso momento de oração. Depois da oração eu volto, dar uma palavrinha e aí nós damos início ao encontro. Maria Carmela, por favor. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer revê-los, uma alegria estar com vocês novamente, ver esses rostos conhecidos, né, fazendo parte desse encontro maravilhoso, né, que vai ser orientado pela Débora, nossa grande amiga. Vamos lá. Para iniciarmos, vamos saudar então a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Nos coloquemos em oração para que este encontro seja iluminado pelo Espírito Santo, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrando que hoje celebramos a memória litúrgica de Maria, Mãe da Igreja. Data essa instituída pelo Papa Francisco como sendo a segunda-feira depois do Pentecostes. Então, é hoje o dia de Maria, Mãe da Igreja. Nesta solenidade, elevemos nosso pensamento a Maria. Ela estava lá com os apóstolos quando veio o Espírito Santo, protagonista com a primeira comunidade da admirável experiência de Pentecostes. E rezemos a ela para que obtenha para a Igreja o ardente espírito missionário. Vamos ouvir, então, da leitura do Evangelho de João, capítulo 19, de 25 a 34, o Evangelho de hoje. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa leitura, está realmente falando, né? Dando essa função de Maria ser a mãe da igreja. Quando ela foi entregue ao discípulo João, e de João a ela, tornou-se, então, a mãe da igreja e a mãe de todos nós cristãos. Sabendo que Maria sempre esteve ao lado de Jesus nos momentos bons e também nos ruins,
culminando até com a sua morte, a fidelidade de Maria deve tocar sempre nossos corações, para nos colocarmos firmemente no caminho de Jesus. Ela nos conduz para Jesus e nos desperta para o compromisso com a igreja e nossa missão de ser catequistas. Junto com Maria, podemos caminhar com toda a liberdade no seguimento de Cristo e não precisaremos voltar atrás, pois saberemos que só no Senhor está a plenitude da vida. Rezemos juntos uma Ave Maria, para que ela sempre esteja conosco, assim como esteve com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça sobre nós as bênçãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Maria. Então, que nós tenhamos um bom encontro. Que o Espírito de Deus possa iluminar a Débora, também a todos nós, nesse momento de encontro. Vamos, então, conhecer um pouquinho a Débora, catequistas, coordenações. Então, para além de falar o que a pessoa faz, o que a pessoa tem em sua caminhada, seja ela na área da educação, na área de formação, é para que nós tenhamos a clareza de que quem está conosco tem uma bela caminhada, ou seja, uma discípula missionária, compreendendo essa dimensão tão importante da evangelização em nosso Brasil, em especial na área da catequese. Então, a Débora Regina Pulpo, que vai assessorar esse nosso encontro, ela é conhecida por muitos de nós, pois tivemos a alegria de tê-la como assessora na Escola Catequética Companheiros de Emaús, em alguns anos aqui conosco. Ela é coordenadora da animação bíblico-catequética do Regional Sul 2, autora de alguns livros, os quais nós já conhecemos, Catequese, sobre o que estamos falando, Coordenação da Catequese, sobre o que falamos. Tem outro terceiro que eu não me recordo agora, mas está na minha mesa para leitura. Porém, ela, então, autora aí, sempre em parceria com a editora Vozes. Também a Débora é graduada em Teologia, tem mestrado em Teologia pela PUC Paraná, e, se não me falha a memória, está empreendendo esforços no doutorado, isto é, uma catequista que está correspondendo a essa linda missão. Então, nós temos que ser, sim, exemplos, né, para os outros, para que a gente possa corresponder a esse caminho. Estou vendo lá o Alvadir, lá como exemplar, né? Isso mesmo. E muitas das nossas coordenações, Débora, os catequistas, estão tendo a alegria aí de conhecer um pouco do teu trabalho, também sua reflexão em torno da catequese. Débora colabora conosco na formação de lideranças, na área aí da catequese, da Bíblia, metodologia catequética, doutrina da igreja, e para aí vai. Ou seja, falo isso para que nós também possamos nos permitir avançarmos, porque Deus nos capacita, e essa ação da catequese é de muita importância para nossas comunidades. Débora, seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Obrigada também a Carmela. Carmela, que saudade de te ver, de te ouvir. Outros rostinhos aqui bem mais conhecidos. A Vânia também, estou vendo por aqui. A gente se encontrava pelos encontros, outros tantos, que não vou nomear para também não ser injusta. Mas, com todos, nós estamos com 100 participantes. Ouso dizer que, desde o ano passado, dos trabalhos que eu faço, é a diocese que maior número reuniu, né, nesse momento. E vamos refletir um pouco sobre a nossa missão, o desafio da nossa missão. Antes, eu preciso admitir uma coisa para vocês. Esse tema me fez quebrar a cabeça, né, o tema que foi pedido da formação. Aí eu desisti de quebrar a cabeça e fui rezar, né? Porque a partir de Cristo, né, a exemplo de Cristo, então achei melhor eu ir rezar um pouquinho, né? E na oração, então, e óbvio, né, com as leituras, mas a inspiração me veio a partir do momento que eu decidi, não sozinha, Débora,
ir em busca do que falar com vocês. Então, serão dois documentos a iluminar o nosso caminho nessa noite. Um que eu chamo que é o documento fundacional da nossa fé, que é a Bíblia, né, numa passagem muito propícia, muito conhecida nossa. Inclusive, essa passagem dá nome à escola catequética de vocês, né? E quem não sabe, eu vou contar agora, mas eu sou filha da escola catequética de vocês, porque quando eu morei em Toledo, nos anos 2000 e 2001, eu cursei a escola catequética Companheiros de Emaús. Eu era religiosa, né, fiz o noviciado aí em Toledo, na época, e junto com as noviças das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, então nós fizemos a escola Companheiros de Emaús. E é como Companheiros de Emaús que nós, nesta noite, vamos refletir sobre a nossa missão, né, sobre os desafios da nossa missão, e depois, com a ajuda de um outro documento, agora um documento pontifício, então o Diretório para a Catequese, publicado ano passado, nós vamos tentar olhar um pouquinho dessa questão da pandemia, certo? Até porque o Diretório tem uma parte que fala justamente da catequese na cultura digital, que é mais amplo do que pensar, mais amplo do que pensar apenas a catequese em tempos de pandemia. Quando falamos da experiência da pandemia, a nossa missão vai para além disso que estamos vivendo. E o correto, né, o ideal, é nos colocarmos dentro dessa perspectiva da cultura digital, do espaço digital. Então, eu vou pedir licença para vocês, já está gravando, eu vou compartilhar uns slides, né, nós vamos... E depois também posso passar para o Fernando esse material, e o Fernando distribui, né, pode compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, como eu disse, nós vamos partir de um texto iluminador, de um documento que, como eu disse, eu considero fundacional da nossa fé, que é a Bíblia. Então, o texto será Lucas 24, 13 a 35. Jesus e os discípulos de Emaús. Então, Lucas 24, 13 a 35. E eu vou ler, então, o texto, já nos é conhecido, mas vamos deixar ressoar e acompanhar, vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, e vamos dando continuidade a essa nossa reflexão. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, dentre nós, nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais
afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Muito bem. O que nós temos aqui? Um dos textos, né, que nos fala de um acontecimento da pós-ressurreição. Estamos aí ainda vivenciando, embora tenhamos celebrado Pentecostes, mas estamos muito recentes com todas as experiências, as festividades da Páscoa e do tempo pascal. E aqui nós nos encontramos em um texto, em um momento em que Jesus caminha com seus discípulos. E eu gosto muito dessa imagem que está projetada aí para vocês, não foi à toa a escolha dela. Eu gosto particularmente porque mostra exatamente isso, né? Duas pessoas, Jesus que caminha no meio, mas o clima, a interação que é possível perceber. Diante deste texto, e começando a aprofundar a nossa reflexão, nós vamos nos fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Primeiro, a partir do versículo 15, que diz que Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Simbolizado aqui pelos pés, o caminhar. Então, primeiro destaque para o versículo 15. Você pode até reler aí na sua Bíblia, né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Diante desse versículo, a perguntinha que nós podemos nos fazer é a seguinte: como Jesus se aproxima? Porque, meus queridos e minhas queridas, se nós vamos falar da nossa experiência a partir de Jesus, então nós precisamos olhar para ele, né? Como Jesus se aproxima? Com cautela, assim como quem não quer nada, chega devagarinho, né? E se coloca no caminho junto com os outros dois. Com humildade, ele não chega com a empáfia, né, de quem é de acordo com o título e a posição que ele tem. E atenção, ele não é pouca coisa, não. Ele é o Cristo, o Filho de Deus ressuscitado. Mas ele chega com humildade. Como quem não quer nada, como quem está alheio ao que está acontecendo. Parece até, acho que ele vai me perdoar a brincadeira, um desavisado. Um que está desconectado da internet. E acho que vocês, de vez em quando, fazem uma experiência assim de manhã cedo, entra, né,
ou num determinado momento entra nas redes sociais, mas o que está acontecendo? Né? Que está todo mundo falando, que está todo mundo tweetando, que estou perdido. Então, Jesus chegou desse jeito, como um desavisado, né? E se faz companheiro de caminhada. Tenhamos atenção nisso. Jesus se aproxima devagar, com humildade, e se faz companheiro de caminhada. E companheiro de caminhada significa o quê? Ele caminha, ele põe-se a caminho. Tanto é que o texto diz exatamente isso, né? E pôs-se a caminhar com eles. Não é que mandou eles pararem e ficarem sentados, não. Vamos caminhando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de refletir com vocês, e simbolizados pela boca, né? É a partir de 3 versículos. O versículo 17, o versículo 25 e o versículo 27. E a síntese desses versículos é assim: perguntou, então ele lhes disse, e explicou-lhes em todas as escrituras o que se referia a ele. Diante desses versículos, nós podemos nos perguntar o seguinte: o que Jesus tem a falar? Nesse texto, o que sai da boca de Jesus? Primeiro, nós vamos constatar o quê? Que Jesus pergunta. Eu vou só voltar um pouquinho, né? A partir do versículo 17, vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Então, Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Então, ele parte de uma pergunta. Ora, pois, ele sabia muito bem o que aqueles dois estavam conversando. Mas ele parte do que eles podem oferecer. E isso para o quê? Para estabelecer um diálogo. Tanto é que o que eles retrucam é até de um jeito, né, meio sem paciência. Ali no versículo 18. És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? E Jesus assina duplamente o seu atestado de desavisado, porque ele ainda enfatiza no versículo 19. O que foi? Né? Então, podemos dizer aqui que Jesus, embora soubesse, embora estivesse preparado, embora tivesse argumentos, mas ele permite que o outro fale. Ele parte de uma atitude que estabelece um diálogo, que estabelece uma ponte para envolvê-los na conversa. Ele repreende, né? Nós podemos ver lá no versículo 25, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no versículo 25, sempre no capítulo 24, Jesus vai, então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. E nessa hora Jesus devia, né, ter quase tido uma vontade de dar um chacoalhão neles, né? Dizer assim: ô, mas suas anta, como diria o Padre Léo, saudoso Padre Léo, ô suas anta, né? Mas para dizer assim, Jesus começa a abrir os olhos, ele repreende, mas ele repreende e apresenta a visão correta, a interpretação correta. E onde ele vai fundamentar as suas falas? Quando Jesus abre a boca, o que sai da sua boca? São palavras inspiradas nas Escrituras. E aí nós vemos no versículo 27. E começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que dizia a respeito, o que se referia a ele. Então, ele parte das Escrituras, né? Ele vai às Escrituras para iluminar os apóstolos. Se eu, nesse momento, me levantasse e fosse até o interruptor e apagasse a luz, aqui iria ficar um pouquinho escuro.
Para que iluminasse, eu precisaria o quê? Novamente do interruptor e a lâmpada boa, conectada na energia. Então, onde que Jesus vai buscar a luz? Qual o interruptor que Jesus aperta para iluminar a realidade daqueles discípulos? As Escrituras. Certo? Indo um pouquinho mais, né, dando um passinho a mais, agora com os versículos 28, 29b, 30 e 31, nós vamos ver, nós vamos olhar um pouquinho para as atitudes de Jesus, aqui representada pelas mãos e pelas mãos abertas. O que Jesus faz? Quais as atitudes de Jesus? No versículo 28, vocês podem acompanhar aí, diz o versículo 28, que quando chegaram perto do povoado, para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Primeiro dado. Na segunda parte do versículo 29, né, no B, ele entrou para ficar com eles. Entrou na casa daqueles 2 discípulos. Depois, no versículo 30, se pôs à mesa, tomou o pão, partiu, abençoou, partiu e distribuiu a eles. E depois, no versículo 31, ele desaparece. Quando ele é reconhecido, ele desaparece. Diante disso, nós podemos nos perguntar: quais as atitudes de Jesus? Quais as ações de Jesus? Primeiro, que ele não se impõe. Isso nós podemos concluir a partir do versículo 28. Sempre me chama a atenção esse detalhe nesse texto. Quando chegam perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Não é só uma brincadeirinha. Isso, a meu ver, revela que o evangelho não deve ser imposto. Aqui Jesus, o evangelista, coloca, né, Jesus numa posição de ser rejeitado, porque eles poderiam dizer o quê? Já caminhamos com esse moço o dia todo, a gente está cansado, né? Já está bom, já ouvimos, já siga o teu caminho. Mas não, aqui também exercem o dever, podemos assim dizer, da hospitalidade. Já está tarde, está escurecendo, entra, permanece conosco. Mas se eles não tivessem convidado, Jesus não iria assim impor a sua presença, não iria forçar a sua presença. Uma vez dentro da casa, ele faz o quê? Ele partilha da refeição. E aqui vocês já devem saber muito bem, né? Para o povo judeu, partilhar da refeição significava partilhar da vida. Então, esse hóspede toma parte da nossa vida. Ele agradece a Deus pelos dons que tem. Então, um coração agradecido, um coração que rende graças, que invoca bênção, parte o pão e partilha com aqueles discípulos. Interessante aqui, me desculpem o rompante, mas esse texto sempre me desinstala. Às vezes fujo dele, mas ele volta a me perseguir. Quando é que Jesus é reconhecido? Jesus caminhou com os apóstolos, com os discípulos, desculpa. Jesus conversou com os discípulos, mas ele é reconhecido quando ele age. Quando ele toma uma atitude, quando ele transforma suas palavras em ação. Essa é a parte do texto que sempre me desinstala, né? Porque falar bonito, eu acho que não é orgulho dizer que eu domino o assunto, né? Mas não é só pelas palavras. Jesus, os olhos, claro que foi todo um conjunto, né? Mas é nesse momento que os olhos se abrem. E aí dá raiva porque quando ele é reconhecido, o que ele faz? O que o bendito faz? Some, desaparece.
se torna invisível. E aí a raiva é um pouquinho minimizada quando eu lembro da raposa do livro do Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. Então, aqui não precisava os olhos físicos, mas é o coração que precisa se abrir, que precisa arder, que precisa se inflamar. Então, Jesus, em momento algum, se impõe, né? Sua atitude é sempre pautada pela amizade. Agora, vamos tirar um pouquinho o olhar de Jesus e vamos ver a manifestação desses dois discípulos. No versículo 32, quando eles reconhecem Jesus. E é uma manifestação de assombro. Vocês se recordam que quando eles deixaram de falar, lá no início do texto, lá no versículo 17, na segunda parte do versículo 17, diz que quando Jesus pergunta, né, o que andais conversando pelo caminho, eles param com o rosto triste. A primeira vez que eles falam no texto, eles estão motivados pela tristeza. E aquela tristeza que até o semblante se entristece. E aqui, quando eles voltam a se manifestar, no versículo 32, acho que não é exagero dizer que é quase como uma admiração. Nossa, mas não é, sabe quando assim acontece uma coisa, quando a gente se dá conta, entende que, né, principalmente quando a gente está estudando uma coisa que quebra a cabeça e não entra, entendeu? Mas olha, era bem isso que entende, então aquela alegria, ou quando você reencontra alguém que você ama muito, que estava muito tempo sem ver, a gente tenta falar todo mundo ao mesmo tempo, principalmente na minha família, que é umas italianada, né, de todo lado, então fala todo mundo ao mesmo tempo, pensa que está todo mundo brigando, mas é o entusiasmo do reencontro. E às vezes a gente briga também, né? Às vezes não é que só pensa que a gente está brigando, a gente briga um pouquinho. Mas a alegria, o entusiasmo. E diante da reação dos discípulos, a pergunta é, o que Jesus despertou naqueles dois discípulos que caminharam com ele e que ele caminhou com eles? Nós vamos ver que Jesus desperta admiração, Jesus desperta respeito, Jesus desperta acolhida, entusiasmo, com certeza saudade, porque era um amigo querido, e o compromisso. Compromisso em que sentido? Expresso no versículo 33. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém. Então, o compromisso. Diante disso, eu deixo nessa primeira tela, né, diante de Jesus, do texto de Emaús, essas perguntinhas. Para você, coordenador, para você, coordenadora, para você, membros de equipes de coordenação. Como que você se aproxima dos catequistas ou dos catequizandos? O que você tem para falar? Quais ações você realiza? E o que o meu serviço na coordenação desperta? Essas perguntas estão, assim, em primeira pessoa, porque foram as perguntas que eu me fiz enquanto meditava o texto para conversar com vocês. Como que eu me aproximo das catequistas, dos catequizandos, nesse tempo e em todos os outros? O que eu tenho para falar com eles? Quais ações eu sou chamada a realizar? E o que o meu serviço desperta? Perguntinhas. Deixemos ressoar, deixemos solta um pouquinho. E agora, vamos para algumas reflexões sobre o perfil do coordenador ou da coordenadora. Como se nós olhamos para Jesus, e agora eu pediria a vocês, embora alguns estão com a câmera ligada, mas não se preocupa, porque eu estou vendo só alguns
nessa metodologia do compartilhamento da tela, mas como se você estivesse diante de um espelho. Quem está com a câmera ligada se vê na câmera, mas como se estivesse diante de um espelho. E agora nós vamos nos olhar neste espelho. Primeiro, eu gostaria de dizer, fazendo eco ao Diretório Geral de Catequese, que a coordenação da catequese não é um fato meramente estratégico, voltado para uma mais incisiva eficácia da ação evangelizadora, mas possui uma dimensão teológica de fundo. Então, queridos e queridas coordenadoras e coordenadores, eu vou chegar pertinho assim, né, para dizer para vocês, a nossa função não é estratégica, não é de calendarização, não é de definir cronograma, isso faz parte. Mas ela possui uma dimensão teológica de fundo. E que dimensão teológica de fundo é essa? É a consciência, como vai nos dizer o documento de Aparecida, no número 153, que em virtude do batismo, nós somos chamados a ser discípulos missionários de Jesus Cristo. E entramos na comunhão trinitária na igreja. Então, a dimensão teológica de fundo do nosso serviço de coordenação é o nosso batismo, que nos faz, ou nos chama ao desafio, de nos tornarmos sujeitos eclesiais na igreja e na sociedade. Muito está se falando, acredito que aí em Toledo também deve ter chego, Fernando, a questão do ministério do catequista. Né? Ora, eu, né, tenho certeza que você já deve ter recebido algumas perguntas de padres, como que vai ser, o que tem que fazer, né? Tá o alvoroço, né? Pela nossa igreja. Mas o ministério do catequista nada mais é do que um reconhecimento externo, oficial, de uma realidade interior nossa, que é a nossa vocação de catequistas, e que nos remete um pouquinho mais para trás, a nossa vocação de batizados. Então, o estar coordenador, hoje em dia gostam muito dessa diferenciação, mas faz sentido também, né? Sou e estou, né? Então, nós poderíamos dizer assim, nós somos batizados, por força do nosso batismo, somos catequistas, que nos colocamos a serviço na coordenação. Então, o coordenar é servir. O ministério do catequista é servir. Embora, infelizmente, no Brasil, e acho que mais no Brasil, o termo ministro é tão pejorativo. Eu vou dizer bem a verdade para vocês, às vezes dá vergonha. A gente liga a coisas que não se tem a dimensão do serviço. Por isso, a reflexão teológica sobre o ministério é tão importante, é um serviço. Não é um status. Não é um trabalho qualquer. Não é uma categoria que agora a gente vai empinar o nariz e vai dizer assim, eu sou ministra da catequese. Sou ministro da catequese. Não, é quase para a gente ter medo, porque a comunidade vai olhar e vai dizer, você é o catequista, a catequista. Então, a vocação, ela nasce do batismo e ela se concretiza no serviço da coordenação. Um outro desenho que eu gosto, né? Aí mostrar o meu primeiro livro, Catequese sobre o que estamos falando. Lá eu conto a história da castanheira, que é uma árvore que me é muito querida, e depois eu gosto da simbologia da árvore e da escada, né? São os dois símbolos que eu uso bastante. Mas, na analogia da árvore, podemos falar da árvore da coordenação. E nessa árvore da coordenação, nós vamos ver o quê? Que na raiz, o que na árvore garante o sustento, garante a vida, garante a saúde da árvore? A raiz. É da raiz
que brota, né, a seiva, os nutrientes. Então, a raiz, e quanto mais alta a árvore, aqui no Paraná nós temos os pinheiros, as araucárias, que nos mostram isso, quanto mais alta a árvore, mais extensa, mais profunda é a sua raiz. Se você quiser matar rapidamente uma árvore grande, comece por matar a sua raiz, né? Então, por isso que o batismo, na nossa árvore da coordenação, nós identificamos então, como aquilo que nos sustenta. Dessa raiz, surge um tronco que projeta a árvore para fora. Projeta a árvore, que dá visibilidade à árvore, e que sustenta também os galhos, e que faz com que a seiva lá da raiz chegue até a folhinha mais pequena e mais distante que tem. Então, são os troncos, é o tronco. Aquilo que nos sustenta é a nossa vocação de catequista. O que sustenta o nosso serviço e dá visibilidade ao nosso batismo? A vocação de catequista. Mas, Débora, eu não tenho grupo de catequese. Eu não preparo os encontrinhos de catequese. Eu não ponho Crescer em Comunhão debaixo do braço e vou lá trabalhar com as crianças ou os adolescentes. Eu também não faço isso. Mas eu me considero catequista de gente grande, catequista de catequista. Então, nós, coordenadores, precisamos, sim, nos conscientizar da nossa vocação, do nosso chamado a ser catequista. Que isso vai significar o quê? Ter a sensibilidade para acompanhar o outro, ter a humildade para envolver, para ouvir, para saber criar relações fraternas, estabelecer relações fraternas. E, completando a nossa árvore, os frutos, as folhas, as flores, os galhos, que se estendem, que projetam essa árvore, né, para outros espaços, é identificado, então, com o serviço da coordenação. Né, o alcançar, o se estender, o oferecer sombra, oferecer alimento, oferecer um refúgio para aqueles que estão em viagem, que estão a caminho. Então, são analogias, são esquemas que nos ajudam a compreender alguns pontos importantes da nossa missão. Agora, então, nós olhamos para Jesus, contemplamos Jesus, aquelas perguntinhas, como eu me aproximo, o que eu falo, o que eu faço, o que eu desperto. Nos olhamos no espelho, né? Ali, a cara, o tu a tu, quem eu sou. Agora nós vamos olhar para a missão de coordenar, né? O que fazer. Então, primeiro, é bom destacar que não se trata nem de um ativismo e nem de uma organização institucional. Primeiro ponto. Segundo, quando falamos de equipe de coordenação, nunca é demais enfatizar que se trata de uma tarefa importante para o bom êxito da ação catequética. Então, não é dispensado o serviço da coordenação. Por quê? Porque trata-se de um serviço prestado à igreja, em muitos casos é um trabalho voluntário, e que demonstra a consciência de homens e mulheres que se sentem chamados a servir a igreja. Então, não deveria ser algo que, volto a dizer, que faça com que a gente ande de nariz empinado. É serviço. Gente, sublinha isso. A missão de coordenar é um serviço prestado à igreja, à comunidade. E dentro disso, com as reflexões, principalmente da iniciação à vida cristã, nós precisamos cada vez mais entender a estrutura organizativa da catequese como um trabalho em equipe. Embora tenha um que seja nomeado, mas o desafio é trabalhar em conjunto, formar uma equipe. Isso por quê? Porque a própria equipe vai ajudar
a perceber, a se conscientizar que coordenar vai além de estabelecer cronogramas e propor atividades. A organização da catequese, ela precisa estar unida à consciência evangelizadora da igreja, à situação missionária do cristão e ao reconhecimento do caráter comunitário como elemento fundamental da catequese. Ter uma equipe de coordenação, ter um coordenador, é dizer não ao deixa acontecer. A gente vai e faz, vai acontecer. Só que o contexto atual e a pandemia veio nos mostrar muito bem isso, né? A pandemia nos ensinou que a gente precisa estar muito bem preparados para improvisar as coisas, para sair dos nossos esquemas, né? Por isso que se torna cada vez mais necessário o nosso trabalho, o trabalho das equipes de coordenação. Porque nós não podemos pensar uma atividade catequética e não se tem um cuidado e um planejamento. Então, quais seriam agora as características desse serviço de coordenação? Primeiro, partimos de Jesus. É Jesus que nos inspira. Nós vamos ver que Jesus não assumiu a missão de coordenar sozinho, mas cercou-se de um grupo de amigos. E que grupo Jesus foi inventar de arrumar para estar com ele? Gente, vocês me desculpam, hoje a gente santificou todo mundo. É tudo eles, são tudo santo. Está tudo no altar. Pedrão, então, nossa, né? Mas o povinho de cabeça dura. Intempestivo. Cada um com uma ideia. Queriam fazer um monte de coisa. E Jesus, com a paciência, com toda a paciência do mundo, formou com seus discípulos uma comunidade. E qual é a característica do ministério da coordenação em Jesus? Vocês que me pediram para falar do ministério da coordenação a partir de Jesus. Então, arquemos com as consequências. O ministério da coordenação em Jesus se caracteriza pelo amor às pessoas. Ali tinha quem era a favor do imperador, quem era contra o imperador e queria matar o imperador, tinha quem não queria pagar imposto, tinha quem cobrava imposto, tinha quem não... E Jesus reúne esses 12 pertinho dele. Tinha uns que queria mandar descer fogo do céu, tinha uns que saía proibindo de falar em nome de Jesus, porque não andar. Até parece, né, algumas realidades hoje em dia, né? Não é da Igreja Católica, então não é um seguidor de Cristo. Então você fica quieto, não pode falar. Não é do meu grupinho, você não pode falar. Ah, eu amo esse mas dá para eu mudar alguma coisinha, tirar isso, tirar aquilo, daí eu vou amar, né? Porque Jesus falou para amar o irmão, mas eu vou amar o irmão de acordo com meus gostos. Caracteriza-se pelo amor às pessoas. Estabelece vínculos de caridade e amizade. Atenção aqui, conquista a confiança e delega responsabilidades. Por que Jesus podia e conseguia puxar a orelha dos seus discípulos? Porque ele tinha conquistado a confiança deles. E era uma confiança que permitia, e aí nós temos, Pedro é o que mais se destaca mesmo, permitia a Pedro dar umas bolas fora. Ah, Senhor, vamos ficar aqui, porque aqui está muito bom, vamos fazer 3 tendas. Ah, Senhor, não vai lavar meu pé não, está pensando o quê? Não. Ah, não, então se é assim, lava o corpo inteiro. Antes não queria, é os extremos de Pedro, né? Antes não queria, depois... Então, conquista a confiança. Creia em mim. Eu digo, eu estarei convosco, eu não os abandonarei. E delega a responsabilidade. Ah, Débora, que responsabilidade Jesus delegou para os seus discípulos? Vamos lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, fica a tarefinha para vocês. Finalzinho do versículo 28 de Mateus, lá tem. Uma das maiores responsabilidades que Jesus delega aos apóstolos. Então, a responsabilidade. Vamos um pouquinho mais. Por isso que coordenar é missão de pastor.
Queridos coordenadores, queridas coordenadoras, tenhamos atenção nisso. É missão de pastor. E o Papa Francisco nos presenteou com imagens belíssimas para que a gente entenda o que é a missão de pastor. Que nada mais é do que a atualização do que Jesus dizia. Jesus dizia que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não estou enganada, Jesus diz isso. Eu sou o pastor e as ovelhas me conhecem a minha voz. E o Papa Francisco vai dizer o quê? Que o pastor não é só aquele que a ovelha reconhece a voz, mas é aquele que tem o cheiro das ovelhas. Que se deixa... Por que tem o cheiro das ovelhas? Porque convive com as suas ovelhas. Então, se nosso exemplo é Jesus, nós vamos ver o quê? Que Jesus vai nos orientar. Como que nós vamos conduzir a catequese? Como que nós vamos orientar os nossos catequistas, as famílias, as atividades da catequese? Essa aqui é de quem? É a nova? É também a necessidade de... E aqui eu gostaria de estar mais perto de vocês, né, mas para dizer assim, encorajar catequistas e catequizandos. Não é jogar nos ombros de vocês um peso, um fardo grande por demais. Por isso que eu gostaria de estar perto, para que, né, suavizasse um pouco a exigência dessa característica. Mas, queridos coordenadores, nós precisamos nos fazer próximo dos nossos catequistas, dos nossos catequizandos. Mas próximos como alguém que é capaz de encorajar, de animar. Chegou até mim algumas experiências de catequistas que desanimaram muito nessa pandemia. Eu, sexta-feira, e hoje tive uma notícia de uma catequista que trabalhou comigo. Sexta-feira faleceu a mãe dela, que a gente trabalhou muito tempo junto. Hoje faleceu o pai. Os dois, infelizmente, em decorrência dessa doença, desse vírus terrível. E eu me senti assim, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Aí você encaminha um áudio e diz, estou rezando, porque a distância não te permite nem de estar próximo. Então, encorajar. Eu estou dizendo isso para frisar o quê? Tem vezes, e eu vou falar baixinho agora, que nós não nos sentimos encorajados o suficiente para encorajar os outros. E aí, é para a gente olhar para Jesus? Vamos olhar para Jesus no Getsêmani, na cruz. Pai, afasta de mim esse cálice. Lucas diz que ele chegou a transpirar sangue da agonia extrema. O grito dele na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas. Mas não para viver num marasmo de desânimo. E aí, se vocês aceitam uma partilha, não é conselho, não é receita pronta, mas uma partilha de vida. A gente só consegue por meio da oração. Se recolha. Né? E o silêncio. O Papa Francisco tem várias falas dele que diz isso. Às vezes a gente quer dizer tanta coisa e diz o que não deve. Então, o silêncio. Silêncio de quem reza. Uma outra característica dessa missão de coordenar e do pastoreio é porque ajuda a formar comunhão e solidariedade. Quantas atitudes, e nesse período ainda mais fortes, da necessidade de comunhão. Por muito tempo, cada um nas suas casas, afastados da comunhão sacramental,
mas a caridade de quem não abandona a sua comunidade, de quem se sente solidário. E o bonito é a consciência de que nós não vamos expor ou não vamos nos sentir privilegiados porque a gente, entre aspas, não é de grupos de risco, então a gente pode ir na igreja, mas me dá uma tristeza pensar de que uma grande parte, porque não é seguro para eles. E eu vou exigir, porque, né? Nos devolva a missa. Tinha gente que... Dom Jeremias sofreu muito em Maringá, em Londrina, desculpa. Dom Peruso aqui também, inclusive, por ocasião da Semana Santa, Dom Peruso fez alguns pronunciamentos, porque... E um deles me chamou muita atenção quando ele disse assim, não vamos tentar o Deus da vida. Não ocorra que estejamos tentando o Deus da vida, porque estamos imunes, então, mas a preocupação com o coletivo, a preocupação com a comunidade, a preocupação com os nossos companheiros no caminho de Emaús. Né? Essa convicção, essa preocupação. Uma outra característica é aquela que orienta para a transformação da realidade social. Me desculpa, né? Mas, e essas são características que o Diretório Nacional de Catequese nos apresenta. Então, orientar para a vida em sociedade, viver de acordo com os valores do reino. Por isso que a nossa coordenação deve procurar ser missionária, inserida na comunidade, formadora de atitudes evangélicas, comprometida com a caminhada da catequese e atenta às linhas orientadoras da diocese. Eu vou voltar um pouquinho. Aqui diz o segundo ponto do slide, que é missão do coordenador, é missão do pastor que orienta. Ora bolas. Como que eu vou orientar? A partir da orientação que eu recebo também da diocese. Um caminho de unidade, um caminho de comunhão. Não é que a diocese limita a nossa criatividade, não. A diocese nos aponta o caminho. E é muito mais fácil quando nós caminhamos em unidade. Por isso que nós podemos sintetizar a missão do coordenador em 3 verbos. Missão da coordenação, 3 verbos. Articular, cuidar e promover. Vamos ver cada um deles. Porque a coordenação, a missão da coordenação será de articulação. Em que sentido? Em 2 movimentos. Num movimento interior, internamente, né? Para que a catequese caminhe em unidade com as várias etapas que integram o processo catequético, que harmonize as diversas atividades realizadas no ano catequético, tudo isso em vista do quê? Da aproximação de catequistas, catequizandos, famílias e comunidade. Então, é pensar o itinerário catequético, é pensar o ano catequético, é pensar o que será feito na comunidade, na catequese naquele ano, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira unitária. E depois, uma dimensão, podemos assim dizer, externa da pastoral catequética, da dimensão bíblico-catequética. Por que externa? Porque nós vamos vê-la no contexto da ação evangelizadora da comunidade. Que é quando a catequese busca parcerias com outras pastorais e movimentos. Quando a coordenação ajuda a pensar a catequese dentro do plano da comunidade em que ela está inserida. E isso é interessante no novo diretório, que coloca a catequese a serviço da ação evangelizadora. Então, não é uma pastoral a mais, ou uma gavetinha, mas é perguntar-se o que a nossa comunidade realiza para que a evangelização aconteça.
nós, enquanto catequese, vamos desempenhar o nosso papel. Então, a articulação dentro é dessa dimensão. Articular internamente, para que tudo aconteça de uma maneira harmoniosa, e articular externamente para que a catequese se insira no amplo contexto de evangelização de toda a igreja. Outro verbo que nos define, podemos assim dizer, é o cuidar. Isso por quê? Porque quando nós somos responsáveis por coordenar a catequese, já disse antes, não é uma atividade meramente burocrática, mas é preciso uma atitude de cuidador, desculpa, é aquele que tem a responsabilidade de cuidar do grupo do catequista, é aquele que vai trabalhar para despertar a sensibilidade, para identificar e compreender as necessidades mais urgentes da catequese. E atenção, o coordenador vai também despertar a sensibilidade para estar atento para o desgaste no grupo de catequese, ou no grupo de coordenadores, no grupo de catequistas, enfim, na caminhada catequética da comunidade. Só que, se eu preciso cuidar do outro, eu preciso estar cuidada, né? Então, para cuidar do outro, é preciso cuidar de si em primeiro lugar. Não é como um egoísmo, mas é ter atenção para não se sobrecarregar de atividades. Aquilo que às vezes a gente chama de pastoral da penca, ou do pendura, né? O cabide, vai pendurando tudo. Ah, porque é catequista, porque é coordenador, então vai assumir isso, chega no momento e está sobrecarregado. Não tem, não se cultiva, não cultiva a sua espiritualidade. Então, para que eu possa estar 100% na minha missão, eu preciso tentar alcançar o 100% comigo. Então, cuidar de mim. E, às vezes, queridos catequistas, coordenadores, a gente precisa aprender a dizer não também. Precisa aprender a dizer não também. Não é o sobrecarregar-se, o querer fazer tudo, o querer abraçar tudo. Lembre-se, delegar responsabilidades. E, então, o terceiro verbo, promover. Promover o quê? Primeiro, ações que concretizem a catequese nas comunidades. Então, é preciso a dimensão mais prática, para que a catequese aconteça. Por isso, a missão da catequese é pensar em iniciativas que levem os catequistas a ter mais convicção e comprometimento. Então, cuidar da formação dos catequistas, cuidar da espiritualidade dos catequistas, favorecer a aproximação da catequese com a família, pensar a catequese com a família, com as famílias, a catequese com as famílias e nas famílias, oferecer meios para que catequistas e catequizandos sintam-se motivados para percorrer o itinerário catequético até o seu fim. Promover iniciativas e promover as pessoas. E esses três verbos, então, o articular, o cuidar e o promover, nos ajudam a compreender que o serviço de coordenação na catequese não é uma estrutura burocrática, que deve funcionar em vista da eficiência de um projeto, mas é uma missão que brota da nossa vocação batismal. Por isso, repetindo o que eu dizia antes, mas agora com o fundamento que é o Diretório Nacional de Catequese, no número 317, que vai dizer que o maior desafio para nós, coordenadores, é realizar, ou promover uma coordenação, um serviço de coordenação que seja missionário, que seja inserido na comunidade, seja formador de atitudes evangélicas, que seja comprometido com a caminhada de catequese, da catequese e com as linhas orientativas da diocese.
Então, uma ação catequética que seja aberta, comunitária, que forme discípulos missionários e que esteja em ligação com a comunidade, em união com a comunidade e com a comunidade maior que é a diocese. Diante dessa reflexão da missão de coordenar, então, fazendo a ligação com o nosso texto bíblico, nós podemos elaborar algumas respostas. Você vai elaborar as suas. Como eu disse, essas foram perguntas que foram surgindo à medida que eu fui refletindo para conversar com vocês. Então, diante do perfil e da missão do coordenador, como que eu vou me aproximar? Com respeito e simplicidade. O que eu busco falar, ou o que eu deveria buscar falar? Palavras com sentido e que edificam, que promovem, que geram vida. Quais ações eu devo buscar realizar? Eu sou chamada a acolher, a promover, a envolver, a cuidar. Gente, risca o julgar, risca o condenar. Esses dias atrás me criticaram porque eu fiz um certo comentário e eu falei que eu não ia julgar a pessoa. E a pessoa me criticou que ele tem condições de julgar, sim. Quem vai condenar é Deus, mas ele olhou para as atitudes da pessoa e julgou a pessoa errada. Eu não me sinto. Eu, Débora. Inclusive, uma das perguntas que o Papa Francisco também se repete. Quem sou eu para julgar? Então, acolher, sim. Promover, envolver, cuidar, orientar, indicar o caminho do bem, indicar a verdade, mostrar o que é certo, mas julgar não, condenar não. Por meio do serviço da coordenação, o que eu sou chamada a despertar, ou que despertar por meio desse serviço? Despertar o entusiasmo de quem deseja servir e se reconhece discípulo missionário. Porque foi isso que Jesus, no final do trecho que nós lemos dos discípulos de Emaús, despertou naqueles dois. O entusiasmo. Eles voltaram na mesma hora, eles voltaram para a comunidade, alegres, testemunhas da ressurreição. Então, diante de Jesus, nós nos perguntamos como nós nos aproximamos, o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer e o que nós vamos despertar. Diante da missão do coordenador, nós podemos ir elaborando algumas perguntas. E agora, temos um tempinho ainda. Fernando, só me atualiza, por favor, até que horário que você combinou com eles? Até às 21h. Ah, ok. Então, ainda temos o tempinho para o nosso terceiro momento e depois, se sobrar um momento para alguma interação. E o terceiro momento é justamente com base no diretório para a catequese do ano passado, esse marronzinho aqui, falarmos sobre catequese e cultura digital. Esses daqui são os números do diretório, 359 a 372. Então, um olhar atento para os nossos dias. Aqui no nosso faltou um S. Então, para os nossos dias. Então, primeiro, o diretório vai nos dizer o quê? Que são constatações, né? Nós não podemos mais pensar uma realidade, né? A gente pode não saber usar, pode se esquivar, mas nós não podemos pensar mais o mundo sem as ferramentas digitais, né? Só que esse uso em massa tem o quê? Causado mudanças profundas e complexas que ainda não estão totalmente claras, embora seja considerado normal, natural. Parece que a gente brinca, a criança já nasce lá com o celular, né, passando o dedo para passar.
é normal, né? É natural. Como eu disse, não podemos pensar mais o nosso mundo hoje sem as ferramentas digitais, né? Por isso que nós vivemos, podemos dizer que nós vivemos em uma cultura amplamente digitalizada. E esse amplamente digitalizado, esse mundo digital acabou por fazer o quê? Estabelecer uma nova cultura. E por que que ele estabeleceu uma nova cultura? Porque é uma nova linguagem. Me digam vocês e atirem a primeira pedra virtual. Quem nessa pandemia não sofreu para entender a linguagem dessa bendita internet? Link, Zoom, Meet, bom, Skype eu já usava, mas mesmo assim, o Skype, o acesso e outras plataformas aí. Conexão, que você tem que cuidar da sua conexão, que você, né, e sem contar algumas plataformas que é tudo em inglês, e aí você tem que ter um dicionário do lado, né? Ou tá lá pesquisando, né, para entender. Então, uma nova linguagem. A linguagem dos sinais também, né? Aí entra muitos desenhinhos, as caretinhas, né, o joinha. Às vezes, na pressa, você põe o joinha lá e depois você se acostuma com o joinha, né? A gente escreve um textão e vem lá um joinha. E, às vezes, nem um joinha tem, né? Porque a pessoa nem se maneja. Chega um tempo, primeiro, quando você entra num grupo, né, tudo entusiasmo, tudo vai, depois vai o joinha e depois a pessoa visualiza, lê e vou responder depois. Então, uma nova linguagem, uma nova mentalidade e uma nova hierarquia de valores. Por isso, o digital é uma nova cultura. O número 360 do Diretório para a Catequese vai apresentar os pontos positivos dessa realidade. Eu vou ler, está aí, né, projetado para vocês, mas e não tem muito o que se aprofundar. Então, oportunidade de diálogo, encontro e intercâmbio, o acesso à informação e ao conhecimento, contexto de participação sociopolítica e cidadania ativa, representa um lugar de alcance aos jovens, possibilidade de enriquecimento e extensão das habilidades cognitivas. Não vamos entrar no juízo de valores. Até que ponto isso é? São pontos positivos, e a gente não pode negar. Basta perceber que nós estamos, deixa só eu conferir aqui, mas nós estamos com 100 pessoas, 99 pessoas, né? 100 pessoas participando hoje, cada um na sua realidade, na sua casa, na sua cidade, de um momento, né, de formação. Então, precisamos ver o positivo. Porém, o diretório, no número 361, diz que nós temos que ter atenção aos pontos negativos desse espaço, que é ainda um território de solidão, de manipulação, de exploração e violência, um risco grande de dependência, de isolamento e de perda de contato com a realidade concreta, novas formas de violência, divulgação de pornografia, ao favorecer o encontro entre as pessoas que pensam da mesma maneira, dificulta a relação entre as diferenças, pode se tornar meio de fomento do ódio e de preconceitos. Eu vou dizer bem a verdade para vocês, às vezes eu tenho vontade de postar umas coisas, mas eu penso, não. Eu já fui muito xingada nesse espaço. E às vezes nem é coisa, por incrível que pareça, são coisas do Papa. Eu já recebi comentários mal educados de postar textos, reflexões do Papa Francisco. Então, justamente esse do fomentar o ódio, do fomentar os preconceitos, de disseminar a violência. Também não vamos nos demorar muito nessa dimensão. O diretório apresenta que nessa cultura digital nós estamos passando por uma transformação antropológica. O que é isso? Transformação da maneira que se compreende, de se compreender o ser humano. Nós temos os nativos digitais, que são as pessoas nascidas e crescidas em contato com as tecnologias digitais e uma sociedade multitela.
né? E nesse grupo encontram-se os nossos catequizandos. Eu sou do segundo grupo, né? Eu brinco, falando sério, que eu faço o educação para jovens e adultos no mundo digital, né? Porque eu era quase uma analfabeta no mundo digital. Os imigrantes digitais, que não nasceram no mundo digital, mas entramos nele, seja pela curiosidade, pelo contexto ou pela necessidade, né? E nesse grupo encontram-se a maioria dos nossos catequistas, dos nossos coordenadores. Esse diretório é de 2020. Então, nós ainda, entre os nossos catequistas, e eu digo para vocês, eu me encontro exatamente no grupo dos imigrantes digitais. Eu não nasci nesse contexto. Então, rever, a necessidade, como que essas duas gerações vão interagir, vão se harmonizar. Quais são as características de um nativo digital? Então, parece privilegiar a imagem, em detrimento da escuta, encontra-se moldado pelo consumo midiático, produz uma outra linguagem, uma nova forma de organizar o pensamento, emerge uma capacidade mais intuitiva, emocional do que analítica, a imagem é muito do visual. A linguagem que tem maior aderência é a da narrativa ao invés da argumentação, e eles são mais ou melhor, mais do que decodificadores, eles usufruem daquilo que eles já querem pronto. É aquilo que, por isso que se trabalha muito na questão do marketing, na questão aquilo que numa imagem, num símbolo, já traz toda a carga de informação maior possível, certo? Mas o diretório nos diz, no número 364, que nós precisamos de atenção. Reconhece que o mundo digital, o digital e suas ferramentas, são meios poderosos e formas inéditas de transmissão da fé. Mas também é verdade que a nossa ação eclesial deve tornar conhecida as possíveis ambiguidades deste meio, que traz uma linguagem mais sugestiva, mais bonita, mais chamativa, mais convincente, mas nem por isso totalmente verdadeira. E nem sempre verdadeira. Ou que comunica uma verdade parcial. Então, ter atenção a isso. Se de um lado nós temos a beleza, né, e a força, ter a consciência de que ainda tem um lado desconhecido, um lado obscuro. Então, diante disso, como anunciar e como catequizar na era digital? E é o diretório, novamente, que vai nos ajudar, dos números 370 a 372. No número 370, vai dizer que a igreja como um todo é chamada a refletir sobre a peculiar modalidade de busca da fé dos jovens digitais, atualizar as suas modalidades e criar um novo senso de pertencimento comunitário. Porque o nosso desafio é o quê? Aqui coloque o catequizando, o catequista, né? Nosso desafio é acompanhar esse jovem na sua busca de autonomia, para que ele não seja, na vã ilusão de uma liberdade, que ele não seja escravo desse instrumento, da internet, ou que ele não fique preso a uma tela, como se fosse um robozinho ou uma marionete. Um outro desafio é o de procurar esclarecer as linguagens utilizadas na rede, para que possamos ajudá-los a passar da solidão nutrida pelos likes. Postei uma foto, só teve tantas visualizações, não gosta de mim. Então, ou eu faço desafios horríveis para que eu possa ter curtida, para que eu faço um monte de filtro, um monte de coisa, passar da solidão que é nutrida pelo gostei ou não gostei,
para a realização de projetos pessoais e sociais a serem realizados em comunidade. Então, tentar harmonizar, tentar dialogar com esses dois mundos. Um pouquinho mais, no número 371, vai dizer que no processo do anúncio do evangelho, e por consequência da catequese, atenção aqui, porque eu acho que nós nos perdemos muito nesse período de pandemia e com todos, nós nos perdemos muito nisso. A verdadeira questão não é em como utilizar as novas tecnologias para evangelizar, mas a pergunta a ser feita é como nos tornarmos uma presença evangelizadora no continente digital. Não é só se perguntar se a catequese vai ser online ou não, mas é como utilizar o espaço digital para uma presença evangelizadora mais coerente, mais consciente, mais de fato evangelizadora, de anúncio. Por isso, gente, é palavras do diretório. Aqui está copiado, né, alguns pontos do diretório. Então, a Débora não está mentindo sozinha, vão ler depois, se quiserem tirar a prova. A catequese, que não pode simplesmente digitalizar-se, certamente precisa conhecer o poder do meio e utilizar todo o seu potencial e sua positividade. Se não fosse a internet nesse período de pandemia. Muitas realidades, muitas comunidades, muitas coisas, na nossa igreja, nas nossas comunidades, não teriam acontecido. Porém, é preciso ter a consciência de que não se faz catequese utilizando somente ferramentas digitais, mas oferecendo espaços de experiência de fé. Nesse momento, é o que nós podemos fazer e está certo que façamos dessa maneira. E que no depois, quando retornarmos ao presencial, como nós podemos aproveitar dos ensinamentos desse tempo. Mas não é achar que vai se substituir tudo. Vamos falar de catequese online, vamos falar de educação da fé online, e agora tudo tem que... Esse foi um momento atípico, que fez com que nós saíssemos do nosso comodismo. Mas nós não podemos imaginar, se eu não me engano, não vou saber dizer as palavras diretas, mas o Papa Francisco disse dias atrás que não é legal ficar olhando para câmeras. É bom a face, o encontro. Então, resgatarmos essa dimensão. Isso por quê? Porque somente uma catequese que consegue passar da informação religiosa para o acompanhamento e a experiência de Deus será capaz de oferecer sentido. Somente uma catequese que passar da informação religiosa para o acompanhamento e as experiências de Deus será capaz de oferecer sentido. Por isso que a catequese, isso por quê? Porque a catequese é chamada a encontrar formas adequadas de enfrentar as grandes questões acerca do sentido da vida, da corporeidade, da afetividade, da identidade de gênero, da justiça, da paz, que na era digital são interpretadas de maneiras diferentes. Então, nós precisamos ajudar os nossos catequizandos, os nossos catequistas, a estruturar, a formar a sua consciência, também por meio de espaços e oferecendo, né, não só informações, mas pensando na formação de uma consciência cristã. No número 372, vai nos dizer que a catequese, na era digital, será personalizada, mas nunca um processo individual. Então, nós podemos aproveitar, eu acredito, que principalmente na questão mais ágil, né, organizativa, principalmente das coordenações, muito nós vamos continuar aproveitando dessa realidade virtual. Ao invés de reunir, eu sexta-feira tive 3 horas de reunião, sexta-noite,
Uma pessoa em Maringá, uma pessoa em União da Vitória, outra pessoa em São José dos Pinhais e 2 pessoas aqui em Curitiba. E se resolveu muito bem. Em outros tempos, e uma em Apucarana. Viria todo mundo para Curitiba, o deslocamento, para resolver uma coisa que... Mas não é só disso que é feita a nossa ação pastoral. Então, nós precisamos passar do individual, do dentro do meu escritório, do meu quarto, da minha sala, para a comunidade eclesial, para a dimensão do comunitário. Por isso é importante, né, que nós não confundir os meios com o fim, discernir como navegar na rede e, ao mesmo tempo, ir além da técnica para encontrar o humano, para encontrar uma humanidade, e uma humanidade renovada na relação com Cristo. Então, ir além. Então, dito isso, a nossa reflexão se conclui de que maneira? Então, com Jesus, né, diante de Jesus, nós nos perguntamos: como nos aproximar? O que dizer? O que fazer? O que despertar? Diante da nossa missão, nós vimos que o aproximar-se, eu preciso aproximar-se com humildade, com delicadeza, com discrição, com serenidade. Falar palavras que edifiquem, palavras com sentido. Agir, ter atitudes que acolham, que promovam, que libertem, que cuidem. Despertar a fé e o entusiasmo. Em tempos de pandemia, olhando para Jesus e olhando para o que os documentos nos falam sobre a nossa missão, podemos dizer que é preciso se aproximar, conhecer, interagir, não restringir ao virtual, mas bem usar os espaços para anunciar o Evangelho. Não podemos fechar os olhos ou nos trancar dentro de casa esperando que quando voltar ao normal, que era antes lá em março de 2020, quando tudo se fechou. Não é isso. Interagir, se aproximar, né? Se perguntar como que nós podemos manter o vínculo, como que nós podemos dar continuidade a um processo, como que nós podemos evitar o desânimo, evitar que tudo se perca, evitar que o rebanho, né, se disperse. É necessário estabelecer uma linguagem que alcance quem está no mundo digital, mas não exclua quem dele não faz parte. Porque, embora o diretório vá dizer que os nossos catequizandos são nativos digitais, nem todos têm dentro de casa todos os recursos que favorecem esse acesso ao mundo digital. Então, como pensar isso? Eu tenho um amigo que é coordenador numa diocese, ele disse que eles fizeram, a exemplo da escola, né? A gente tanto diz que catequese não é escola, mas a exemplo da escola, alguns acompanhamentos individuais no centro catequético, porque eram crianças que não tinham sinal de internet, moravam no interior muito distante, ou moravam na cidade, mas não tinham acesso à internet. Não tinham um instrumento. Às vezes é na casa um celular, o pai e a mãe precisam trabalhar, os irmãos precisam estudar, e a catequese, então, vinha na paróquia para pegar uma reflexão, para ter do que fazer. Então, essas duas dimensões também dentro da catequese precisa ser contemplada. E depois, quando voltarmos, porque agora vai ser tudo online. Tá, mas e quem não tem o acesso? Então, nós vamos pegar uma sala, um grupo de 10 catequizandos. 5 fica cada um na sua casa pelo computador, e 5, porque não tem computador ou não tem internet, fica na sala com o catequista, e a gente vai fazer uma transmissão online. Desculpem o exagero, né? Desculpe a palhacice, entre aspas, mas então pensar uma linguagem que alcance quem está imerso nesse mundo,
mas cuidarmos para não fortalecermos uma nova forma de exclusão, que é a exclusão digital. É indispensável assumir ações que nos levem a passar do individualismo para o comunitário. Então, resgatar, e certa vez uma catequista, numa formação, no ano passado, formação online, ela me disse, que era uma reflexão que nós estávamos fazendo, a dificuldade de se conscientizar para a importância da comunidade hoje, né, depois de todas essas experiências que foram feitas. Então, a vida em comunidade, do celebrar em comunidade, e eu digo que uma das minhas grandes decepções do ano passado foi que uma pessoa me disse que a única coisa que ela sentia falta da missa era que ela não podia comungar. Falei, mas e o celebrar em comunidade? Ah, não, isso é até bom, porque em casa eu me concentro mais. A única coisa é que eu sinto falta da comunhão sacramental. Falei, caramba, eu sinto falta da comunidade. Do celebrar em comunidade, do rezar em comunidade, do poder chegar, porque nosso é assim, né? Essa interação, o estar em comunidade. É muito fácil. Nesses dias frios aqui em Curitiba, então é uma maravilha. Participar de reunião, participar de... você está protegido. Mas, então, assumir ações que levem a passar do individualismo para o comunitário. E é urgente despertar o entusiasmo para seguir a Cristo e anunciar o Evangelho. Então, como conclusão, eu vou só voltar um pouquinho. Lá na na conclusão do primeiro momento, então, diante do texto de Emaús, olhando para Jesus, como nós, coordenadores, vamos agir nesse tempo de pandemia ou no pós-pandemia? Contemplar a Jesus. Como Jesus se aproxima? O que Jesus tem para falar? Quais ações ele realiza? E, inspirado em Jesus, o que o meu serviço na coordenação desperta? Depois, ao olhar e contemplar a nossa missão de coordenadores, de coordenadoras, nós podemos elaborar algumas breves respostas, né? Primeiras respostas. Como me aproximar? Com respeito e simplicidade. O que falar? Palavras com sentido e que edificam. Quais ações realizar? Acolher, promover, envolver, cuidar. Orientar, indicar o caminho correto, mostrar a verdade. Por meio do serviço na coordenação, o que despertar? Despertar o entusiasmo de quem deseja servir e se reconhece discípulo missionário. E diante da pandemia, refletindo sobre a catequese na cultura digital, não só diante da pandemia, mas a catequese na cultura digital, que é preciso se aproximar, conhecer e interagir, não restringir ao virtual, mas bem usar os espaços para anunciar o Evangelho. É necessário estabelecer uma linguagem que alcance quem está no mundo digital e não exclua quem dele não faz parte. É indispensável assumir ações que nos levem a passar do individualismo para o comunitário e é urgente despertar o entusiasmo para seguir a Cristo e anunciar o Evangelho. Então, feito isso, eu interrompo o compartilhamento aqui. Teve uma pessoa que levantou a mão, não sei se porque quer falar ou porque, às vezes, a gente levanta a mão meio sem querer também nessas... Mas era rapidamente, né, de acordo também com o tempo e com o que nos é propício nesse momento, era o que eu tinha para apresentar, para conversarmos. Temos alguns minutos, não sei, Fernando, se temos um espaço para alguma interação ou mais alguém que gostaria de falar e se manifestar. Eu vi o padre Roberto aí, né, pelo menos numa janelinha, algumas vezes ele apareceu, então eu o saúdo também, não sei se ainda nos acompanha,
mas a partir de agora estaria também aberto para um momento de conversa, para uma troca, uma interação. Perfeito, Estou aqui, Débora. Débora. Olá, Padre Roberto. Olá, Boa tudo noite. bem? Tudo Boa bem, noite. senhor? Boa noite. Mesmo reunião sendo digital e na casa da gente, a gente é capaz de chegar atrasado. Sim. Hoje eu fiz a primeira experiência de chegar atrasado na minha própria casa. Acontece, padre. Então, é que eu tinha uma outra reunião antes, né? Com os novos candidatos a ministro aqui da minha paróquia, eu precisava conversar com eles. Mas que bom, né, que está acontecendo essa formação. Já aproveito para te agradecer também pela sua disponibilidade, né, de passar esse tempo aí conosco, e também cumprimentar todos os catequistas que estão acompanhando aí, tem bastante gente, a diocese toda aí. Antes eu passei dando uma olhada na cara de cada um, né? É legal esse negócio digital que você pode ir passando e vendo como que tá cada um, né? Tem umas pessoas bem concentradas, outros um pouco aflitos, alguns angustiados, né? E você vai olhando, né? Não sei se vocês fazem isso também, mas eu às vezes fico curioso e vou olhando para ver como que cada um está na sua casa, né? Mas, assim, acho que é muito importante a gente aproveitar esse meio que nós temos, sempre com muito equilíbrio, né? Como foi falado, os meios digitais agora estão nos ajudando muito, né? Estão até nos salvando, de certa forma, no tempo da pandemia, mas a gente sempre vai ter que continuar tendo muito equilíbrio, né? Para que isso não se torne, de repente, um vício, né? Ou algo que nos atrapalhe ao encontro pessoal, à comunhão, né? Então, obrigado aí pela sua colaboração com a nossa diocese. Beleza, Padre Roberto, obrigado. A Edna que levantou a mão, isto? Não foi eu, não. Não? Então tá bom. Então acho que É alguém a Marli. levantou A Marli. Marli. Não sei se foi, como eu disse, involuntário ou se ela deseja dizer algo. Marli. Isso, provavelmente foi engano. Bem, de qualquer forma, então, agradeço ao Padre Roberto, né, que conseguiu, mesmo estando em outro evento, já aqui está conosco, né, nosso assessor diocesano. E, Débora, eu fico muito feliz e certamente todos gostariam de falar, porque conforme você foi falando, ao passo que o Padre Roberto visualizou como estavam interagindo o pessoal, eu pude perceber que o que você nos trouxe foi verdadeiramente a sua experiência, e na missão que você exerce como coordenadora do regional, você também, muitas pessoas compartilham contigo as experiências dessa diocese, dessas comunidades catequizadoras. Então, sim, muitos de nós ficamos atentos, até algumas vezes pesa a situação da qual gera em nós algum desconforto de instabilidade, mas ao mesmo tempo você conseguiu, com muita leveza e esperança e caminhada que deve ser a ação catequética, baseado aí nos discípulos de Emaús, que nós pertencemos a um grande engendramento, e isso é o reino de Deus, e que cada um de nós, olhando aqui para a nossa realidade de nossa diocese, nós estamos caminhando e caminhando muito bem, sempre na consciência que temos muito a caminhar, e de todos os temas que você trouxe, ou melhor, diante do tema que nós pedimos, você muito feliz nos correspondeu. Então, aqui, né, a experiência de coordenar a catequese orientados por Jesus em tempo digital. A tua apresentação foi justamente uma resposta à altura. Nos demonstrou como Jesus, com os seus, estando conosco, nos orienta e continua nos orientando como nós devemos corresponder ao primeiro, a nossa vocação batismal e o nosso serviço, nesse tempo não só digital, como também de pandemia. Então, em nome de todos os catequistas, em especial nós que aqui estamos à frente da catequese em nossas comunidades, queremos lhe agradecer pelo teu testemunho, pela tua missão, e saiba que nós vamos sempre querer contar contigo, pois somos sempre muito bem acolhidos e assistidos
por vocês. Débora, alguns catequistas já interagiram comigo aqui no WhatsApp. Nós podemos ter acesso a esses slides, né? Então, nós vamos ficar... Desculpa lhe interromper, só eu mando para você e depois você pode, sim, disponibilizar a todos. Perfeito, perfeito. Também a gravação, né, como você já disse para nós, porque, Padre Roberto, foi feita a confirmação, né, chegou às 100 pessoas, mas o que eu estive contando aqui de pessoas que mandaram mensagem para mim, 27 pessoas a mais que mandaram para mim, né? Então, certamente, os coordenadores, como foi convidada as equipes também de coordenação, alguns vão ter a oportunidade de fazer esse estudo, essa reflexão em um outro momento. A ti, Débora, gratidão. Saiba que vamos estar rezando por ti, por tua missão, para que esteja representando aí justamente no nosso Regional Sul 2, porque nós somos aí uma comunidade. Então, que nós possamos corresponder à necessidade da ação evangelizadora, né? Lembrando aqui dos pilares que nossos catequistas já estão por dentro, o pilar da palavra, do pão, da caridade, da ação missionária, para que nós possamos corresponder verdadeiramente com esse nosso ministério catequético, esse serviço à comunidade. E a Débora trouxe ali uns pontos bastante interessantes, que ninguém vai catequizar, ninguém vai transmitir pelo seu testemunho, ou até mesmo através das palavras, aquilo que nós não dermos atenção, que é o meu discipulado, a minha corresponsabilidade para com a vocação específica que é minha, para que daí sim nós possamos, no seio de nossas comunidades, corresponder. Então, que nossos coordenadores de catequese, embora essa situação de pandemia nos deixe inseguros, que nós tenhamos a tranquilidade de que o Senhor está a nos conduzir, as palavras nos orientam, Ele mesmo em suas ações, para que nós possamos dar continuidade a essa ação catequética, e assim nós estamos fazendo. Os nossos interlocutores estão aí, os nossos catequizandos, todas as faixas etárias, e aqui estamos nós também amadurecendo nesse discipulado, no seio de nossas comunidades e também lidando com os desafios que é próprio do nosso tempo. Na carta, a Débora deu uma pequena partilha ali em relação ao Ministério do Catequista, né, instituído agora, e deixando evidente, né, que o ministério é antigo. Quantas pessoas nós vemos lá na carta, né, que dedicaram as suas vidas em prol do reino de Deus. E o que nós somos hoje em igreja em relação também a essas respostas que deram eles. Sejamos nós também corajosos, ousados, para entender essa nossa vocação e também darmos continuidade a ela. Débora, nesse momento eu vou abrir para algumas questões. Nós temos aí alguns minutinhos ainda. Caso alguém queira fazer alguma questão ou uma pequena partilha, lembrando que seja bastante sucinto, acredito que 2 ou 3 pessoas no máximo. Agradeço a equipe da coordenação diocesana, que também estamos aí trabalhando para que as atividades da catequese a nível da nossa diocese possa estar transcorrendo. Estão aqui os que compõem a equipe de animação bíblico-catequética, e também um carinho a todos vocês que se permitiram estar nesse momento conosco, que foi muito bom, valeu a pena, e não tenho dúvida que muitos vão rever esse vídeo, né, para que nós possamos aí nos preparar melhor e também interagir com a realidade que nós estamos vivenciando. Também, quando a Débora estava falando no início, o Alvadir, ele estava querendo falar e eu percebi, quando você disse, Débora, que filha nossa aqui da diocese, né, que fez escola conosco, o Alvadir e também algumas outras pessoas sempre relatam, né, quando nós temos alguma atividade contigo, que compartilharam contigo desse momento de formação, e de lá para cá você vem caminhando e também vai ser exemplo para nós. Obrigado. Quem tiver pergunta, por favor, abra o microfone. Eu vi ali que tem bastante pessoas também utilizando o chat, né? Escrevendo, isso é importante. Muito bem. Acho que estão um pouco intimidados, é o frio. Mas tudo bem. Então, Débora, eu lhe agradeço, muito obrigado mais uma vez, e seja sempre muito bem-vinda, né, em nossa diocese, certamente nas escolas catequéticas, momentos de formação, estaremos conversando contigo para a possibilidade de você estar aqui conosco
para esses momentos formativos, também de espiritualidade, e, enfim, o seu discipulado que você vem desenvolvendo, que certamente também encoraja-nos e juntos vamos correspondendo a essa missão que é nossa. Eu tenho alguns avisos, Débora, aqui, que é da Diocese, então daí você fique à vontade, né? Eu vou passar a palavra para você dar um tchauzinho para nós, e aí depois os demais ficam para mim conversar um pouco com eles, né? Se você quiser ficar também, não tem problema. Eu preciso ficar porque se eu sair, sai todo mundo. Mas não só por isso. Mas de coração agradeço a você, Fernando, e na sua pessoa, toda a equipe de coordenação da Diocese, ao Padre Roberto como assessor, ao pronto atendimento que vocês tiveram a essa proposta dessa formação, né? E como eu disse, a proposta seria, eu fiz em 2019 e 2021, novamente visitar as dioceses. E eu me readaptei, me reinventei, me adaptei ao mundo digital e a minha viagem será por esse meio. Mas vocês foram uma das primeiras dioceses a se manifestar, a acolher, e desejo a todos e todas uma ótima missão, que o Cristo, a alegria dele, a força dele nos renove sempre, e quando estivermos desanimados, meditemos os discípulos de Emaús, os companheiros de Emaús. Eles também estavam desanimados, estavam entristecidos, e no final, quando reconhecem o Senhor, se sentem renovados. Ele, o nosso mestre, tem paciência para os nossos desânimos. Ele só se entristece quando a gente abandona e se fecha a sua graça. Isso o deixa triste, porque ele não nos violenta. Então, que nós sejamos renovados sempre pela sua graça. Um beijo grande, um abraço forte em cada um, em cada uma. Obrigada por me receberem e que nós possamos nos encontrar outras vezes. E Fernando, conte sempre comigo e com o regional. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Convido o Padre Roberto para fazer uma oração para nós e também dar-nos a bênção, mas daí permaneça que eu tenho alguns recadinhos depois. Bom, como hoje é segunda-feira, o livrinho da liturgia diária nos propõe uma bênção para cada dia da semana. Tem uma bênção que eu nunca fiz para o povo, porque geralmente eu não tenho missa nesse dia aqui na paróquia, que é a missa, que é a bênção do trabalho. Então, aqui, como todos são trabalhadores e trabalhadoras, então vamos fazer essa bênção para que a semana de trabalho de cada um, né, seja muito produtiva. Oremos. Ó Deus, de quem desce a plenitude da bênção, e para quem sobe a oração dos que vos bendizem, protegei com bondade vossos filhos e filhas, concedei-lhes que, trabalhando com diligência, colaborem no aperfeiçoamento da criação, assegurem o seu sustento, o de seus familiares, e se esforcem para promover o progresso da sociedade e a glória do vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Pessoal, então só algumas orientações. No próximo sábado, dia 29, foi encaminhado para vocês uma carta onde convida todos os catequistas da Diocese de Toledo a participarem de uma live aos catequistas da Diocese de Toledo. Esta live vai ocorrer das 14 às 16 e o acesso a ela é através da página do Facebook Paróquia Maria Mãe da Igreja Diocese de Toledo, assim como está na carta. Lembrando aqui, então, que o tema é o olhar de Jesus junto às pessoas com deficiência. Então, a equipe da coordenação da catequese junto às pessoas com deficiência promoverá esse momento para nós, e é de imensa importância que todos nós catequistas participemos. Portanto, me ajudem a divulgar aos seus catequistas, né, como já foi feito lá no grupo do decanato, mas para que a possibilidade que todos os catequistas participem desse momento, que é muito importante. Em relação ao Grecate,
A segunda etapa do Grecat estaremos realizando no dia 12 de junho. Lembrando que nós estamos trabalhando os evangelhos. Começamos pelo Evangelho de Marcos e vamos para a segunda etapa. Quem ficou com alguma atividade para fazer em casa, né, que nós não tivemos tempo de terminá-lo, lembrar os seus, né, para estarem atentos a isso, retomarem o material deles e assim por diante, nos prepararmos também para o Grecat. Em julho, nós vamos ter as reuniões por decanatos, a conversar com as coordenações de catequese. Lembro vocês de mandarem para nós se tem algo que seja relevante, né, que vocês acreditam ser necessário estar na pauta para nós conversarmos. E a Escola Catequética Companheiros de Emaús, a 13ª turma, está prevista para o segundo semestre, com a primeira etapa em agosto. Então, nós vamos dar, sim, início à Escola Catequética. Ainda dá tempo de se inscrever para ela. E como vai ser em relação à situação pandêmica, com ou sem pandemia, na verdade, com vacina ou sem, nós vamos dar início a ela. Com todo cuidado, não perder a mística, né, da escola. Sabemos a importância do encontro. Quem já fez a escola, quem não fez, é o tempo de se inscrever para dar início a ela. Aqueles que fizeram motivar os nossos irmãos catequistas que vão dar início. Mas nós vamos dar maiores informações. Importante que saiba que vai ter a escola catequética, já temos as datas que vocês têm lá no cronograma da catequese, e vamos nos incentivar para que esse evento tenha aí a quantidade necessária de alunos, de catequistas, para darmos início à escola. Beleza? Sempre cuidado, atentos ao grupo do WhatsApp do decanato, que lá está sendo o nosso veículo maior de comunicação, que vocês encaminhem aos seus catequistas, em suas comunidades, as informações que lá foram compartilhadas. Beleza? Dúvidas que surgirem, entrem em contato comigo, ou então lá na Cúria Diocesana. Podem mandar mensagem no meu celular particular, como vocês já vêm realizando. Beleza? A todos uma boa noite, vamos conversando, uma boa semana, e que nós possamos aí sair daqui abrasados com o encontro que nós tivemos. Eu estou recordando aqui, vou cantar um pedacinho, quem sabe canta daí ou só fica na memória. Arde o nosso coração quando ele fala, explica as escrituras e parte o pão, Que nós possamos aí descansar com essa canção em nossa mente, porque Jesus está conosco, nosso coração arde e nós correspondemos a ele com a nossa vocação de batizados nesse serviço catequético. Boa noite!